Eu gostaria de começar agradecendo a participação de todos aqui no evento. Já estamos aí em dezembro, né, um mês super festivo, logo após o encerramento de uma Black Friday. A presença de vocês aqui corrobora com a relevância, né, do tema, do assunto que a gente quer abordar hoje. Mas antes da gente iniciar o tema principal, né, deixa eu me apresentar para vocês e apresentar um pouco da NeoGrid para vocês também. Prazer, eu sou a Fernanda. Eu serei mediadora aqui do nosso encontro hoje, né, sobre como potencializar aí o desempenho do seu canal de distribuição. Eu atuo como Product Market Manager aqui na NeoGrid, venho aí liderando iniciativas de lançamento dos produtos de inteligência comercial e inteligência artificial. E aí, falando um pouquinho mais, né, de NeoGrid, eu acredito que todos vocês já nos conheçam, né? Somos uma empresa que está aí há 20 anos no mercado, transformando a gestão da cadeia de suprimentos no Brasil. E somos especialistas em conectar indústria, varejo e distribuidores, oferecendo soluções inteligentes que otimizem aí o processo, né, aumento de visibilidade e impulsionem os resultados dos nossos clientes. A gente vai passar aqui um vídeo institucional para que vocês conheçam a NeoGrid por completo, né? Talvez vocês só conheçam um ou dois dos nossos produtos e como que a gente evoluiu nesses últimos 20 anos como empresa. Nascemos de um sonho. Conectar indústria, varejo e distribuidores, utilizando tecnologia e inteligência, para que o consumidor final encontre o produto certo, no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa, no preço certo, para que empresas operem sem faltas ou excessos, impulsionando o mundo sem desperdícios. Há mais de 25 anos, estamos na vanguarda da tecnologia, geração, coleta e análise de dados. Hoje, somos um ecossistema de soluções que facilita a colaboração, potencializando toda a cadeia de consumo, de ponta a ponta. Um ecossistema centrado no consumidor, projetado para atender às necessidades e antecipar os desejos da indústria e do varejo, da eficiência operacional no planejamento, gestão e reposição de estoque, a oferta de insights acionáveis sobre mix de produtos, preços, tendências de mercado, panorama competitivo e comportamento do shopper. Entregamos as ferramentas necessárias para que sua empresa otimize suas vendas e com maior rentabilidade e geração de caixa, garantindo produtos disponíveis no ponto de venda e nos e-commerces com excelência de precificação, mix e execução. Como pioneiros em inteligência artificial para indústria e varejo, desenvolvemos a NIA. Nossa IA nasce para conectar todos os elos, expandindo a capacidade humana para facilitar a interação com os dados e apoiar na tomada das melhores decisões. Não fazemos isso sozinhos. Colaboramos com clientes e parceiros na velocidade das transformações do mercado. E somos uma comunidade de mais de 1.000 NeoGriders no Brasil e no mundo. Com orgulho, somos Great Place to Work, comprometidos com a diversidade e inclusão e alinhados com o Pacto Global da ONU. Somos a NeoGrid, prontos para ajudar sua empresa a vender mais e com mais margem. Bem, para enriquecer aqui o nosso papo hoje, a gente está com a presença da Juliana Azevedo, que é Group Product Manager aqui na NeoGrid. Ju, você pode se apresentar para a gente, por favor? Boa tarde a todos. Eu sou a Juliana, eu sou responsável pelo produto Neo Distribution aqui na NeoGrid, né? Tenho 15 anos de experiência como Deploy Manager, gerenciando projetos de integração junto a distribuidores, conectando também informações que geram alto valor estratégico, né? Então, atualmente, eu estou responsável pela linha de produtos aqui do canal indireto do ecossistema da NeoGrid. Então, muito prazer, bem-vindos. Obrigada, Ju. E a gente está também com a participação do Marcelo Napolitano, que é o head da unidade de negócio de inteligência comercial. Marcelo, se apresenta para a gente também, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Eu tenho uma extensa experiência na indústria, na área comercial da indústria, trade marketing também, durante 23 anos. Então, vim agregar a NeoGrid com essa experiência da visão do cliente e colocar isso nos nossos produtos. Também tenho mestrado em varejo pela FGV
Então é um prazer estar com vocês aqui hoje e espero que vocês curtam aí, que a gente possa dar bastante insights para vocês. Bem, obrigada. Para startar o nosso tema, acho que a gente vem ouvindo aí no mercado, né, sobre a diferença entre dados e insights, né? Como que esse excesso de informações de dados, como que a gente transforma esses dados em informações úteis que vão direcionar o ponteiro para a gente atuar ali, na estratégia correta, enfim. Napolitano, acho que seria uma boa pessoa para começar a falar sobre esse tema. Acho que ele tem bastante conhecimento sobre o assunto. Napa, contigo. É, com certeza, obrigado, Fê. Então, o que que eu acho? A gente hoje os dados eles são abundantes, né? Então ninguém tem mais a exclusividade do dado, aquela questão de o dado ser o petróleo. Na verdade, o dado hoje ele é uma matéria-prima para que a gente possa ter insights para que os nossos clientes tomem decisões. Então, como eu disse no nosso summit em agosto, a gente transformou os nossos produtos em grandes plataformas que tragam insights para a indústria, né, e para os distribuidores também, que tragam conhecimento em cima dos dados que a gente analisa e que a gente gera algoritmos, né? Então, a nossa grande preocupação não é mais de prover dados. Acho que toda a indústria tem dado, recebe dado de diversas fontes. A grande habilidade, a grande riqueza é ter a habilidade de cruzar esses dados, né, e fazer com que eles façam sentido para o negócio, fazer com que eles tragam informações e insights importantes para que vocês tomem decisão e, mais importante, no momento correto, né? Também não adianta trazer dados de 2 meses antes, né, 2 meses anteriores ao que você está fazendo. Hoje a velocidade é muito grande, né? Então eu conheço clientes nossos que durante a Black Friday um dia fazem, e não é um só, são vários, fazem war rooms e tratam do dado da Black Friday, de transferência de estoque, de mudança de promoção entre uma rede e outra durante a própria Black Friday, durante o dia da Black Friday. Eu, como indústria, como comercial, como trade marketing, já participei de war rooms, por exemplo, na Páscoa. Então, todo dia a gente se reunia para tomar decisão em qual rede que nós vamos investir. Isso vinha de acordo com o quê? Com o sellout, com o estoque, com o comportamento de compras, né? Com onde está sobrando tal produto, né? Qual produto que está girando mais, qual produto que está girando menos. Então, tudo isso em cima de dados. Mas ter só os dados não adianta, né? Então, a gente quer trazer para vocês da indústria e para os distribuidores e também para os varejistas, que não é o caso nessa discussão, né? Insights que vocês consigam acionar no momento correto, né? Então, que vocês não precisem pegar os dados, jogar para um lake e fazer esses cruzamentos. Não, a gente faz isso para vocês de uma maneira muito rápida e com algoritmos bastante inovadores. Tá? Então, já trazendo um pouquinho dos nossos produtos para dentro, né? Então, falando um pouco do Neo Distribution, ele é um produto que traz para vocês uma visão centralizada de indicadores. Então, essa tela é a primeira tela que vocês enxergam no nosso produto. Ele traz a venda, ele traz o ticket médio, já traz a positivação, o sortimento que está sendo vendido naquele distribuidor, naquele conjunto de distribuidores que vocês escolhem. A gente também, no mesmo produto, cruza com o sell-in e já traz como que está o sell-in daquele distribuidor ou daquele grupo de distribuidores em relação à meta, né? A gente traz a cobertura de estoque, traz a ruptura, né? Então, a gente traz tudo dentro de uma única visão. E você vai ver aqui no final de cada quadradinho cada quadrinho desses indicadores, vocês têm as principais oportunidades. E você clicando em cima, você já vai ver todas as oportunidades que vocês têm. Então, esses são os insights que a gente traz acionáveis, são aquelas oportunidades. Então, em positivação, quantos varejos aquele distribuidor ou aquele grupo de distribuidores está positivando contra o ano anterior, quanto que vocês estão perdendo, quanto que vocês estão ganhando. Então, essa é a grande diferença do nosso produto, trazer uma visão agregada num
centralizada e agregada numa única tela para que vocês possam abrir em qual indicador vocês quiserem, né, e ter isso só em uma solução. Você não precisa comprar mais nenhum produto. Você comprando no Distribution, você tem todos esses cruzamentos no mesmo produto. Bem, a gente está falando aí, né, sobre como transformar os dados em sites e a importância de ter essas informações centralizadas para tomar uma decisão mais assertiva, né? Mas eu acho que para a gente ter esse direcionamento mais preciso, a gente tem que manter ali uma qualidade de dados, né? É importante, essa visão para a qualidade dos dados. E a gente queria aprofundar um pouco aqui no que a NeoGrid vem construindo para trazer cada vez mais assertividade aí nos direcionamentos para os nossos clientes. Juliana, você pode falar um pouquinho mais sobre o que a gente vem construindo? Claro, claro. Primeiro, quero só reforçar, né? Todo mundo sabe que a qualidade do dado ela é fundamental para o acompanhamento da performance dos distribuidores, né? Então, ela garante a eficiência operacional, ela evita falhas no estoque ou excessos de produção, ela reduz custos também, né? Erros de logística. Então, ela é fundamental no planejamento das demandas, né? Então, olhando para o comportamento de consumo, garantindo que a oferta esteja sempre alinhada com a demanda real, a gente destaca aqui o quanto a qualidade de dados ela ajuda a indústria a fazer análises preditivas e mais precisas, né, ajustando a sua produção conforme as tendências de mercado e comportamento do consumidor, né? Então, diante das principais inconsistências de dado mais frequentes, né, nós estamos potencializando medidas automáticas e inteligentes para garantir frequência, completude, consistência e precisão, né? Então, quando a gente fala de frequência, a gente pensa sempre em, beleza, é a frequência do dado, né? É a análise de frequência do dado, da pontualidade da entrega dos arquivos, né? Quando a gente fala de completude, a gente fala de validação já na entrada do dado. Então, eu estou olhando se o formato do arquivo ele está de acordo, se os campos obrigatórios eles estão presentes dentro do arquivo, né, conforme o desejado, conforme a gente pede, né. Quando a gente fala de consistência, aí sim a gente fala de validação automática. Então, na entrada do dado, uma validação automática, olhando para cadastro de produto, olhando para ponto de venda, ver se todas as informações estão completas, segmentos de ponto de venda também, né, que são informações aí fundamentais que abastecem, alimentam aí os nossos produtos aqui na NeoGrid, né? E um ponto muito importante, a precisão do dado, né? Então, ter ali outliers olhando para fracionamento, então, se tem alguma distorção, a nossa inteligência artificial aplicar uma correção automática, né? Então, são cuidados aqui, são medidas que a gente adota aqui porque a gente sabe o quanto a qualidade do dado ela é importante, né? Além das validações mensais aí que o nosso time faz sempre aí no final de mês. Então, são medidas que contribuem muito para um dado consistente, né? E além de tudo isso, a gente vai ter uma telemetria de qualidade. Então, é um painel onde a indústria ela vai conseguir acompanhar a qualidade do dado dos distribuidores, baseado nos 4 pilares que eu citei, né? Então, a gente vai ter uma nota de qualidade associada, um selo de qualidade NeoGrid, né? Dando total visibilidade e transparência de como está a saúde aí da qualidade das informações dos nossos distribuidores. Isso é muito importante para a gente, porque a gente recebe os dados dos distribuidores, a gente já quer assegurar que a comparabilidade, que a qualidade do dado esteja correta para que vocês possam tomar, como o nosso conceito é de tomada de decisão em cima dos insights que a gente provê para vocês. Então, a gente se preocupa muito com essa qualidade e agora a gente automatizando, não apenas uma automação, mas também com a inteligência artificial atuando nos dados e nos casos mais complexos, a gente vai conseguir ainda aumentar mais ainda a acuracidade dos dados para que vocês tomem as melhores decisões. Então, essa que é a grande importância dessa mudança que a gente está fazendo agora. Perfeito. Só lembrando aos participantes
Vocês podem fazer perguntas aí no nosso Q&A, está aberto para perguntas, ou aqui no chat também, e aí, conforme a gente for evoluindo no tema, a gente vai respondendo as perguntas para vocês. Eu acho que o próximo tópico, né, que é bem relevante, faz parte do nosso subtema, é o que que há por trás do sell-through. Por que, né, utilizá-lo para fazer a gestão do canal indireto do seu distribuidor? Marcelo, pode falar um pouco mais sobre esse tema? Sim, sim, eu acho que é um tema básico, mas é importante a gente trazer para que a gente uniformize a informação para todo mundo, né? Então, a importância da gente gerenciar os distribuidores pelo sell-through. Então, vamos lembrar qual que é a função do distribuidor, né? A função do distribuidor é atingir aqueles locais onde a indústria não chega por meio da sua equipe de vendas direta, né? Então, ou por uma estratégia de redução de custos, ou por uma estratégia de priorização de uma rede ou outra de atender diretamente ou não, seja por custo, seja por estratégia, por uma outra estratégia, a indústria utiliza muito o distribuidor, né? Então, o distribuidor é uma perna importante para que os produtos de bens de consumo cheguem no varejo na hora correta, na quantidade correta. Então, qual que é a importância de utilizar o sell-through? E para quem não está muito familiarizado com dados, o sell-through é toda aquela venda que sai do distribuidor para o varejo, né? Então, a importância de a gente gerenciar por sell-through é que a gente consiga entender como que o distribuidor está se portando com os produtos, né? Se ele está vendendo aquele mix correto, aquele mix que é importante para a indústria vender, se ele está atingindo o cliente correto, se ele está vendendo na periodicidade correta, se ele está deixando muito estoque no varejo e vendendo menos vezes ao ano. Então, ao invés de fazer uma venda um pouco menor, mas vendendo todo mês e deixando o produto sempre no ponto de venda disponível para o consumidor. Então, a importância é que a gente utilize o dado de sell-through para que a gente entenda a performance do distribuidor, né? Então, essa é a grande mudança de algumas indústrias que ainda estão gerenciando o distribuidor através do sell-in e começar a trazer esse posicionamento de utilizar os dados de venda do próprio distribuidor para incentivar o time de vendas também do distribuidor, para fazer as reuniões corretas com o time de venda do distribuidor, para ter a informação correta e cobrar corretamente do gerente de vendas do time do distribuidor, né? Então, essa é a importância de a gente utilizar o sell-through para a gente gerenciar os distribuidores. E é o primeiro passo, né? A Juliana agora vai trazer uma outra dimensão, né, dessa gestão de distribuidores, que começa pelo sell-through, mas ela vai trazer agora também como a gente enxerga oportunidades no estoque para que a gente gerencie cada vez melhor os distribuidores. Boa. E aí falando, né, só complementando o sell-through, né, não deixa de ser ali também uma melhora ali de relacionamento, né, com os distribuidores, um compartilhamento ali de oportunidades. Então, tudo isso faz com que os distribuidores eles aumentem a receita, né? A indústria consegue ajustar suas estratégias ali em tempo hábil, de acordo com a performance dos distribuidores, né? E olhando para o sell-through, mas não deixando também de olhar para o estoque dos distribuidores, que é extremamente importante, né? Então, para a indústria ela reagir rapidamente a uma queda de desempenho de um distribuidor, né? É essencial analisar profundamente o estoque, né? Identificar ali quais itens que estão em ruptura, saber o quanto esse distribuidor está deixando de vender por estar em ruptura, quanto ele está perdendo, olhando para o giro de vendas dele, olhando para a demanda média. Então, são medidas muito importantes que precisam ser implementadas com agilidade, né, quando a gente olha para o estoque e para o sell-through, né. Queria dar um gancho também que no Neo Distribution, né, quando a gente analisa um estoque,
nós estamos olhando para itens que demandam abastecimento, né? Então, seja por uma cobertura baixa, seja por ruptura, e olhamos também para itens que precisam ser promovidos, então, que estão numa cobertura alta, superestocagem, ou itens que não estão sendo vendidas, né? Então, nós temos essas oportunidades dentro do produto, esses alertas de abastecimento por distribuidor e item. Então, isso já se desdobra em uma ação, né, junto com a sugestão de abastecimento que a gente dá, né, no estoque, olhando ali para itens, por exemplo, que não estão sendo vendidos. Então, são algumas ações que a gente ajuda dentro do produto a indústria a ter, por exemplo, promoções mais direcionadas, então, olhando ali para produtos que estão com uma baixa performance, né? Então, ajustar rapidamente aí as ofertas, né? Com base na aceitação do mercado, como é que está a demanda do mercado, né? Olhando para a campanha de incentivo também, então, a gente tem o sell-through dos distribuidores ali, olhando sempre para o estoque, então, olhar o volume de vendas, estimular a movimentação de produtos que não estão sendo vendidos, que estão numa queda ali de compra. Quando a gente fala também de estoque, tem a questão de reposição e redistribuição de estoque, né? Então, tem o ajuste ali do estoque, olhando sempre para a informação do distribuidor, olhando para aquilo que ele vende para o ponto de venda, né? Qual é a média de venda dele. Então, são ações que a gente consegue, dentro do produto, trazer para minimizar, com certeza, aí, os riscos de ruptura nos distribuidores. E olhar essas duas dimensões, o sell-through com o estoque, não é só a pessoa de vendas comercial, o que chamam de KDM, né, no mercado, que vai utilizar isso, né? É importante a gente lembrar de que essas duas dimensões, estoque e sell-through, eles permitem com que as pessoas por exemplo, as pessoas que trabalham no trade marketing possam ter uma ação proativa, né, e identificar quais são aqueles produtos que estão com o nível de estoque mais alto e fazer promoções para que não precisam ser de preço. Né? Então, quando a gente se antecipa na promoção, a gente não precisa baixar o preço e, em algumas vezes, a gente danificar, entre aspas, a imagem do produto. Né? A gente tendo a informação na hora correta, diária, então as pessoas de trade marketing, até às vezes de marketing, mas acho que nesse caso muito mais trade marketing, podem tomar ações corretivas sobre algum produto que esteja com estoque mais alto do que deveria. Né, pensando às vezes no prazo de pagamento, como que a gente vê se o estoque está mais alto do que deveria? Prazo de pagamento, shelf life do produto, né, no varejo. Então a gente consegue olhar de acordo com essas dimensões aí, se o produto está mais alto, está mais baixo do que ele deveria estar no estoque. Se ele estiver mais alto, então aí o departamento de trade marketing consegue propor para aquela pessoa que atende o distribuidor alguma ação de incentivo ou algum brinde para que o vendedor ou distribuidor leve para o varejo, para que ele não precise depreciar o preço, né? Porque quando a gente olha, o produto está muito alto e está com uma data de validade já avançada, a gente tem que começar a tomar ações de preço que muitas vezes não favorece a gestão da marca. Né? Que, quando a gente quer desenvolver uma marca, a gente não quer que ela seja vista como uma marca de preço mais baixo, sim que ela seja uma marca valorizada. Muitas vezes, depende muito do objetivo da marca, mas em geral é assim. E aí a gente consegue tomar, então, como eu disse, ações que sejam mais estratégicas do que apenas falar de preço, do que apenas levar uma promoção de desconto para o vendedor ou para o distribuidor ou para o comprador do varejo. Né? Então, essa é a importância, mais uma importância da gente olhar por os dois prismas. Né? E uma outra coisa que eu queria trazer aqui é que a única empresa do mercado que pode trazer para vocês a execução do distribuidor e a execução do varejo é a Neogrid. Então, se existe alguma conta de varejo que vocês atendam por meio de distribuidores, então vou dar um exemplo qualquer. Vamos supor que vocês atendam o Savenago pelo distribuidor.
né? Então, a gente consegue mostrar para vocês como que o distribuidor está atendendo o Savenago lá. Então, se ele tá vendendo todo mês, qual é o mix que ele está vendendo, se ele tá positivando corretamente, né? E a gente consegue, por meio de outro produto aqui da Neogrid, que é o Neo Retail, mostrar como que está a execução do Savenhago no ponto de venda. Então, se o Savenhago está com ruptura, se ele está com o preço correto. Então, a Neogrid é a única empresa que promove, que traz a informação do distribuidor e daquele varejo que o distribuidor atende. Então, a gente consegue trazer, e no futuro, aí, no começo de 2025, a gente já vai trazer soluções e que você consiga olhar para a cadeia como um todo, né? Hoje a gente olha a cadeia em silos, né? A gente olha como que o varejo, como que o distribuidor está atendendo o varejo, a gente olha, algumas vezes a gente olha, ou se a gente atende o varejo por distribuidor, às vezes a gente nem olha como está a execução dele, a gente nem se interessa em comprar a informação de varejo. E se compra informação de varejo, vocês têm que fazer esse link, né? Na Neogrid, a gente vai, no começo do ano no que vem, trazer esse link, né? Trazer a cadeia toda, a visão da cadeia toda, para que vocês consigam ver. Então, por exemplo, se o distribuidor, por algum acaso, esteja pressionando vocês no custo, dizendo que existe uma promoção no cash and carry, alguma coisa nesse sentido, e não quer comprar. Mas, ao mesmo tempo, ele está deixando o Savenhago com 15%, com 20% de ruptura. É um argumento a mais que você, como profissional de vendas, profissional de trade marketing, tem ao fazer uma negociação um pouco mais transacional com o distribuidor. Então, a gente está trazendo mais poder de negociação, mais poder de decisão para vocês na hora da negociação e na hora da venda. Tá? Nenhuma dúvida por enquanto que eu estou vendo no painel. Acho que o Q&A. Não, ainda não, nem no chat também. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade para perguntar. Mas avançando, né, a gente tem aí um questionamento, e aí já vou emendar em uma outra dúvida também, que é bem recorrente, que a gente monitora por aqui. Além de como ser ágil para reverter as quedas no desempenho, quais são os KPIs que a gente deve monitorar, né, para com agilidade reverter essas quedas? Joia. Juliana? Aqui estão alguns exemplos, né? Então, quando a gente fala de sortimento, né, quais são as ações direcionadas que a gente pode ter, né? Então, como que está a penetração do mix de produtos, né? Será que eu tenho oportunidade para expandir nos pontos de venda? Pontos de venda que já têm um comportamento ali de fidelidade, né? Em quais pontos de venda também eu tenho oportunidade? Então, acho importante a gente sempre analisar quais são essas oportunidades, né? Em quais pontos de venda eu tenho ali um potencial de expandir o meu mix de produto, né? Olhando sempre para pontos de venda que estão numa queda de compras em determinadas categorias, ou até mesmo que estão sem comprar determinados itens que antes compravam, né? Então, no Neo Distribution, a gente tem isso, né? A gente dá a oportunidade ali aberto por ponto de venda, vá nesse ponto de venda e abasteça X unidades, porque historicamente ele comprava e ele está deixando de comprar, ou ele compra sempre uma categoria de produto e olhando ali para uma região específica, outros pontos de venda têm o comportamento de comprar determinado produto que aquele ponto de venda não compra. Então, a gente usa muito similaridade olhando ali para categorias de produto. Então, são ações muito importantes ali que a gente traz dentro do produto, olhando para sortimento. A mesma coisa olhando para a positivação, né? Então, identificar pontos de venda que estão numa baixa frequência, que estão num risco de superestocagem, queda de compra, né? Identificando qual o potencial de vendas que eu tenho nesses pontos de venda, qual o potencial de positivação do meu distribuidor, né? Olhando ali um histórico de compra do meu distribuidor, comportamento de venda, para quem ele vende. Então, a gente traz esses insights acionáveis voltados ali para a oportunidade
para melhorar a positivação, né? Principalmente quando tem ali uma meta, por exemplo, os distribuidores, se eles têm uma meta de volume, faturamento, ou uma meta por determinadas categorias de produto, isso também dentro do nosso produto é possível você olhar ali como é que está o atingimento de meta, né? Principalmente quando é uma meta também de positivação. Então, a gente possibilita isso dentro do Neo Distribution. E olhando para a Selim, né? Então é fundamental também analisar como que está o comportamento de compra do meu distribuidor, né? Como é que está a frequência de pedidos que ele me faz, como é que está a demanda média, o quanto ele vende, como é que está o estoque dele. Então, a gente trouxe todos esses principais KPIs dentro do mesmo produto, justamente para que a indústria ela consiga analisar de ponta a ponta, olhando os principais KPIs, entendendo como é o comportamento dos distribuidores e quais são as oportunidades para que o meu distribuidor melhore ali a positivação dele, o sortimento dele, como que eu garanto que mais produtos vão estar disponíveis ali nos pontos de venda. Agora, outra coisa importante que a gente consegue fazer no nosso produto de uma maneira muito fácil, e é uma gestão que é interessante se fazer do distribuidor, é o quanto que, por exemplo, se você cruzar sortimento, por exemplo, que está aqui um indicador, com um ticket médio. Então, aquele distribuidor que está com um ticket médio mais baixo do que a média dos outros, ou do que os outros, qual que é o sortimento que ele está vendendo? Será que essa baixa do ticket médio está vindo por marcas que ele está vendendo, pelo motivo de ele vender marcas que são mais baratas, que agregam menos preço no portfólio? Então, e aí, nesse sentido, você tomar decisões de o que fazer para poder alavancar as outras marcas do portfólio. Da mesma maneira, cruzar o sortimento com o ticket médio e com a positivação. Quais são os pontos de venda que ele está atingindo? Qual região? Será que essa região que ele está atingindo é uma região que tem um poder de compra, né, um pouco menor? Então, que você consiga tentar usar alguma outra alavanca de venda para que você positive uma região de maior poder aquisitivo. Então, o interessante não é você olhar também os indicadores como silos, mas entender como eles se cruzam, né? Como cada um impacta o outro, né? Então, e o nosso produto, né, o Distribution, ele permite isso. Naquela visão geral, você consegue entender, você consegue filtrar aquele distribuidor, entender e comparar com os outros distribuidores qual que é o sortimento que ele está vendendo, ou até ver as marcas que ele está vendendo para entender se ele está vendendo marcas mais baratas, né? Ou se ele está fazendo um preço médio menor do que você gostaria, do que é sugerido pela indústria, né? Então, a gente sempre lembra que o distribuidor é um agente de venda para a indústria, ele faz o produto chegar lá no varejo. E toda indústria tem uma estratégia de precificação na ponta, aquele preço que tem que chegar no máximo ou no mínimo para cada consumidor, para cada shopper ou para cada consumidor. Então a gente tem que sempre entender se o que ele está fazendo é vendendo sortimento mais barato, né, ou se ele está fazendo um desconto maior do que ele deveria estar fazendo. E aí é importante a correção, porque isso vai desaguar no varejo e vai gerar conflito de canal com outros clientes do mesmo canal do varejo ou com clientes de outros canais, né, tipo um cash and carry, então a gente tem que o mais importante mais importante do que a gente olhar um indicador por indicador é a gente fazer os cruzamentos. E o produto foi pensado para que você consiga fazer esses cruzamentos, para que você consiga tomar esse tipo de decisão, esse tipo de ação corretiva, algum tipo de comunicação com o gerente de vendas do distribuidor, algum tipo de comunicação com o próprio distribuidor, tá? Então, lembrem-se, utilizar os indicadores de maneira com que eles se conversem, tá? Para que você consiga olhar por várias dimensões. Daquele mesmo jeito que eu disse que não adianta só olhar o sell-through, tem que olhar o estoque, tem que olhar outras dimensões. Quando a gente fala de indicadores, também é interessante a gente olhar várias dimensões, porque sempre, eu ia falar quase sempre, mas sempre um indicador mexe no outro, né? Um indicador gera um conflito de canal, então a gente tem que sempre entender
como que um conversa com o outro, e de novo, a gente construiu, né, o Distribution para que vocês consigam olhar, cada um se conectando com o outro, para que vocês consigam tomar esse tipo de decisão. Tá? E dentro do nosso produto nós temos também muitas visões evolutivas, né? Então, gráficos evolutivos, onde você consegue ver como o sell-in, como é que está o sell-through, como é que está o pedido, né? Então, a gente possibilitou, a gente quis trazer tudo isso para que a análise fique completa, olhando ali para um único gráfico ali, onde você já consegue perceber ali o que está caindo, o que está crescendo, o que está dando certo e aonde precisa aí de algum ajuste. E acho importante trazer aqui, eu vi que tem alguém com a mão levantada, depois eu passo a palavra, deve ser ao Nicolas. Mas é importante, você falou do sell-in, né? O que a avaliação do sell-in traz de importante, né? Eu acho que a gente consegue entender se o sell-in, a gente consegue, uma das coisas que a gente consegue comparar é a evolução do sell-in com o sell-through, né? Se você está fazendo um sell-in consistentemente mais alto do que o sell-through, vai chegar em um momento que a sua venda vai travar, que os seus dias de estoque vai ficar acima do que o distribuidor tem de prazo de pagamento ou como estratégia dele, né? E essa roda vai parar de girar. Então, essa é uma das importâncias de você olhar o sell-in contra o sell-through, é você entender na cadeia qual que é o seu risco ou sua oportunidade. O contrário também é verdadeiro, né? Se você está fazendo menos volume do que menos sell-in do que sell-through, você está perdendo uma oportunidade de abastecer. Se você tem um distribuidor que é multimarcas da mesma categoria, isso acontece em bebidas, por exemplo, né, em bebidas destiladas, vinho, etc. Você tem distribuidores multimarcas, que vendem várias marcas, são distribuidores, mas vendem várias marcas da mesma categoria. Um deck, né, um distribuidor de cosméticos também. Então, para quem que você está perdendo essa oportunidade que você está deixando na mesa? Quem tá trazendo isso? Então, você vai perder market share em algum momento quando você está fazendo menos sell-in do que sell-through. O seu distribuidor está se abastecendo do seu concorrente, se o seu distribuidor for multimarcas de uma mesma categoria. E você vai acabar perdendo market share, vai acabar perdendo penetração de mercado, você vai começar a ver sua positivação caindo. Então, por isso que a gente por isso que a gente passou a trazer o sell-in a partir de 2024, né, para que vocês tomem decisões como essa, que vocês consigam também verificar a meta que vocês dão para o distribuidor, porque muitas vezes é feita uma gestão compartilhada, né? Quando vocês fazem um JBP, vocês alinham uma meta em conjunto, né, com o distribuidor. Então, a gente traz uma outra dimensão que é a meta. Aquela meta que você deu para o distribuidor de prospecção, de sortimento, de sell-through, de ticket médio, etc. Você consegue jogar na plataforma e você consegue acompanhar e comparar, e aí você toma as decisões que você de premiar ou de não premiar um distribuidor com desconto ou com alguma questão que vocês façam. Tá? Então, a importância do sell-in é essa, ter uma visão de risco, ter uma visão de olhar para dentro, mas olhar para fora também, comparar e ver qual que isso te ajuda muito numa reunião de S&OP, vai te ajudar você a fazer uma previsão de vendas para o seu diretor, para o seu gerente nacional, para o seu presidente, depende de posição que você está na companhia. Tá? Então, essa é uma importância da gente, por isso que a gente resolveu também trazer o sell-in. Queria passar para o Nicolas, ele tem uma dúvida, depois tem o Francisco também. Exato. Mas quer falar, Nicolas? Pode falar. Obrigado aí pela sua participação. Tá aberto o microfone para ele, gente? Acabei de abrir aqui. Se puder, se Boa. quiseres falar, Nicolas, à vontade. Só abrir o teu microfone. Eu acho que ele tá no mudo, tá? Para mim ele tá aparecendo no mudo. Sim, tá no mudo. Acho que é ele quem precisa agora liberar. É. Enquanto ele libera, eu vou ver a pergunta do Francisco. Então, obrigado, Francisco, pela sua pergunta também. Boa tarde. O envio de informações de ações promocionais e ruptura no varejo serão disponibilizadas com que frequência? A nossa frequência ela é diária, ela acontece com um D-1, né, do que a informação que a gente recebe do distribuidor. E aqui eu acho que você deve estar perguntando porque eu falei que tem aquela conexão entre o distribuidor entre a nossa solução de distribuidor e a de varejo. Na nossa solução de varejo, dependendo do varejo, ela é D-1 ou D-2. A gente não disponibiliza ações promocionais
nesses dois produtos. A gente tem um outro produto, que é o Promotrade, né, onde a gente fala de ações promocionais, etc. Mas nesses dois produtos a gente não fala de ações promocionais. Depois, se quiser até conversar com a pessoa que atende você aí, ou mandar uma mensagem para mim aqui, eu organizo quem pode te apresentar esse outro produto. Mas a gente não manda ações promocionais no Neo Distribution e no Neo Retail. A gente manda só essas informações, só entre aspas, né, informação de sell out, sell through, positivação, sortimento, preço, ticket médio, ruptura, share de stock e assim por diante, tá? E é isso. Se eu não respondi totalmente a sua dúvida, fica à vontade de perguntar aqui ou de participar aqui pelo microfone também, tá? Acho que o Nicolas não resolveu, então vamos continuar assim que ele conseguir se conectar e a gente volta com ele. Vai lá, Fê. Perfeito. Acho que um tema também está muito em alta e relevante é o tema da inteligência artificial, né? A gente passou por ele falando sobre como a inteligência artificial tem ajudado a gente a potencializar a qualidade dos dados que a gente entrega para os nossos clientes. E acho que seria interessante a gente falar como a gente usa a inteligência artificial dentro do produto também, olhando para a parte de insights acionáveis, direcionamentos das ações, né, Sim. táticas no canal de distribuição, e não só a inteligência artificial por trás, né? Como que ela ajuda no dia a dia, né, do gestor que está ali acompanhando os indicadores. A gente aqui utiliza a inteligência artificial de verdade. A gente utiliza a inteligência artificial para potencializar nossa qualidade de dados, para nos ajudar a ter dados cada vez mais assertivos, certeiros, né? E a gente utiliza também dentro do produto. Então, a gente tem a NIA, né, que é a nossa inteligência artificial, e a gente permite contratar junto com o produto a inteligência artificial generativa, e você consegue interagir com ela pelo WhatsApp, pela nossa plataforma, né? Então é só perguntar para a Nia que ela vai ler os seus dados e ela vai trazer a resposta. Então você pode perguntar para ela qual que é a ruptura que você está naquele distribuidor, a positivação. Você pode perguntar para ela esse cruzamento de sortimento com positivação, com sell-in, com ticket médio. Então, ela consegue trazer aí diversos insights sem você precisar entrar na plataforma, tá? Então, simplesmente no WhatsApp, você manda por áudio. Se você mandar por áudio, ela vai te mandar por áudio a resposta. Ela entende que você não está podendo escrever na hora e nem ler. Se você mandar por escrito, ela muitas vezes vai trazer uma tabela ou um gráfico para que você utilize. Você pode pedir também tabela e gráfico, etc., mas ela muitas vezes traz tabela e gráfico, né? Então a gente está já com ela no WhatsApp funcionando. Outra coisa que ela faz, se você quer entrar na nossa plataforma, você tem a NIA contratada e você entra todo dia e você tem um comportamento que você entra no Neo Distribution, depois no Neo Retail, né? Ela vai organizar os seus ícones para que você entre, para que facilite a sua vida na hora que você clicar. Então, se você clica primeiro no Neo Distribution, ela vai organizar os ícones para que ele fique mais fácil para você apertar, para você clicar no Neo Distribution. Então, a gente utiliza a inteligência artificial, de novo, em várias dimensões, como eu trouxe várias dimensões de outras coisas aqui, mas a gente utiliza ela em várias dimensões, né? Não só como um suporte, como uma ferramenta para melhorar o nosso nível de serviço, o nosso nível de assertividade, corretude nos nossos dados, mas também como uma inteligência artificial generativa que te ajuda no dia a dia, né? Então, hoje a gente está no WhatsApp, a gente já vai vir com o Apple CarPlay, com o Android CarPlay e logo na Alexa também, tá? Então, você vai ter diversas formas de interagir com a NIA a partir do ano que vem. E a gente tem pacotes por usuário. A gente está fazendo aí até o final desse ano. Quem comprar Neo Distribution e o Neo Retail e o Neo Market, que são os nossos outros dois produtos, até o final de 2024, tem 12 meses grátis de até 3 usuários para utilizar a NIA, tá? Então, aproveitem aí quem tiver quem quiser aproveitar essa oportunidade, é uma oportunidade muito boa agora para o final de 2024. E o foco Complementando, só pode ir? complementando para finalizar,
E assim, a gente pensou muito no tempo que isso reduz de análise dentro do produto, né? Então, imagina alguém do time de força de vendas indo num ponto de venda e você no caminho poder perguntar quais são as oportunidades que eu tenho naquele ponto de venda, olhando para a positivação, por exemplo, né? Então, você já consegue ir munido tanto no distribuidor, falando de selim, como indo no ponto de venda também. Acho que Isso o Neopoli... democratiza, ah, isso Não, não, pode democratiza seguir. também. A gente quer democratizar muita coisa, né? Que a gente quer democratizar o acesso a dado, o acesso a insight, mais do que dado, como eu disse no começo, né? E a NIA também democratiza um pouco da capacidade analítica. Nem todo mundo tem a mesma capacidade analítica. Então, você tem uma pessoa que tem uma capacidade analítica maior que a outra. Então, com a inteligência artificial, a gente consegue aí democratizar um pouco da capacidade analítica, e a gente consegue prover análises mais precisas, até para uma pessoa que não seja tão sênior na cadeira. Então, a gente consegue democratizar esse tipo de habilidade para que a indústria consiga ter o mesmo aproveitamento de uma pessoa que é menos sênior de outra que é mais sênior na cadeira, consiga aproveitar a oportunidade do mesmo jeito, tá? Isso é um fator também importante quando a gente utiliza a inteligência artificial generativa. Complementando aqui da nossa IA, como o Marcelo falou, né? Hoje a Neogrid é a única empresa que você consegue olhar o seu canal de distribuição, né, e o seu ponto de venda, né, da mesma indústria. E a NIA, ela conecta essas informações. Então, você tendo, né, mais de um dos nossos produtos, você não precisa entrar nos produtos para que ela traga o direcionamento para Exato, você. Então, ela faz essa conexão do ecossistema também. Então, ela cruza exato. essas informações e faz essas análises ali, apoiando a indústria. A Legal. gente tem mais uma pergunta aqui no chat do Davi. Como é feito o envio das informações pelos distribuidores? Eles têm que ter a ferramenta contratada? Não, não precisam. Na verdade, quando a indústria contrata a Neogrid, a gente, em conjunto, em parceria com a indústria, a gente entra em contato com o distribuidor e a gente conecta com o distribuidor, informa o nosso layout, ou o layout que ele queira, e aí a gente conecta com o ERP dele. A Juliana pode falar isso de uma maneira muito mais técnica do que eu, mas a gente que conecta se responsabiliza por conectar, obviamente, sempre em parceria com a indústria, porque a relação que tem a indústria com o distribuidor, ela é bastante forte, né? O distribuidor, como eu já disse, é um agente de venda da indústria. Então, sempre em conjunto com a indústria, a gente vai, se conecta a ele, traz os dados para dentro e a gente depois, primeiro a gente faz um setup, então ele dura mais ou menos uns 2 meses o setup, e depois a gente disponibiliza na ferramenta. E outro ponto que dá para a gente fazer também é por nota fiscal eletrônica. Só que nota fiscal eletrônica, a gente recebe todos os dados da NFE, né? E a gente não recebe estoque. Então, quando a gente recebe por NFE, existem diversas indústrias que preferem que a gente faça por NFE, mas a gente continua tendo a necessidade de se conectar com o distribuidor para receber estoque também. Tá? Então, a NFE ela ajuda bastante, ela agiliza bastante, mas a gente continua tendo a necessidade de estar conectado com o distribuidor via NFE. Por isso que é importante a nossa inteligência artificial atuando na qualidade de dados, porque a gente recebe esses dados do distribuidor. Então, por isso que a gente tem que sempre estar com a inteligência artificial lá em dia, atuando na qualidade dos dados, porque a gente recebe de diversas fontes e a gente precisa unificar tudo isso. Mas a Ju pode me ajudar aí tecnicamente como se faz isso. É isso. E nós temos um client, né, onde nós instalamos no distribuidor. Então, o distribuidor ele já gera a informação dentro do nosso diretório, né? E aí o nosso client faz a transmissão do dado aqui para a Neogrid. Então, é muito tranquilo, tá? Hoje a maioria dos RPs já tem um módulo de exportar dados, né? Então, o ideal é que ele já exporte o dado dentro do nosso diretório. Importante dizer que a gente já tem conexão com mais de 5.000 distribuidores. Isso facilita muito a vida da indústria quando vai conectar, quando usa a NeoGrid, porque a NeoGrid é que tem a maior distribuição da ferramenta entre os distribuidores. E Tá? segmentos Então, bem diferenciados também, né? exato. A gente não atende só a CPG, né? Só produtos de bens de consumo.
a gente atende produtos de consumo, a gente atende laboratórios farmacêuticos, a gente atende distribuidores de odontológicos, a gente atende indústrias de devices médicos, né? Então a gente atende o agro, a gente tem uma carteira bastante importante de agro, a gente tem alguns clientes de pet. Então a gente tem uma solução, a gente tem centenas de logos, né, diversos setores da indústria. Isso nos torna um especialista na em soluções para distribuidores independente. O nosso foco é fazer ter uma solução para que você gerencie o distribuidor, independente do setor que vocês estejam. Então a gente é bastante democrático, bastante eclético no setor de atuação. Tá? Isso é uma grande vantagem da NeoGrid. Temos uma pergunta da Marcela se os distribuidores de food service estão na carteira. Acho que a gente pode. Ju, quer responder? Acho que você pode Temos. se conectar com a gente, Marcelo. Temos. Desculpa, Ju, fala. Não, eu ia falar que temos e que se ela Marcela. quiser, ela pode, Marcela, mandar uma lista para a gente e a gente consegue olhar Isso, você fala distribuidor a isso. distribuidor os que estão conectados aqui. Mas Exato. temos também. Exato. Sim. Perfeito, pessoal. A gente está com o tempo aqui se esgotando. Queria agradecer a participação de todos. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Juliana. Aos participantes também. Espero que tenha sido bastante produtivo e rico essa conversa que nós tivemos. Acho que a gente falou bastante aqui sobre Neo Distribution, né, falando ali sobre os KPIs, desempenhos, como a gente pode potencializar, ajudar a indústria a potencializar o canal de distribuição. Então, quem quiser saber mais sobre Neo Distribution, está o QR Code aqui na tela. Acho que vocês vão receber também um disparo pós-evento. Então, fiquem à vontade para nos contactar, solicitar que a gente está aqui disponível para apresentar a ferramenta para vocês e tirar dúvidas caso a caso. É isso, acho que a gente tem um quiz. O Napolitano deixou o contato dele também aqui no chat, então fiquem à vontade também para contactar através dele. E a gente tem um quiz aqui para finalizar, então fiquem à vontade para responder. A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre vocês, para vocês conhecerem mais sobre o produto também. Bem, dito isso, Napolitano, Juliana, vocês querem agradecer? Fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade de todos aí. A gente está num momento muito bom aqui na NeoGrid, né? Acho que um momento aí à frente de lançamentos de produtos novos. Então, a gente vai ter muita satisfação em apresentá-los, né? Para quem quiser, agenda uma demonstração com a gente mostra para vocês que a gente construiu de novo, o que a gente está planejando mais para frente. Então, queria agradecer aí a presença de todos na nosso webinar. Muito obrigada. Eu também queria agradecer, ressaltar isso que a Juliana acabou de falar, de que o produto ele está sempre em evolução, então a gente está sempre olhando o mercado, sempre conversando com os nossos clientes para entender o que eles querem a mais. A gente traz a feature para o cliente, depois a gente, dando certo, a gente abre para outros. Então a gente tem esse conceito de evolução contínua, de nunca parar de evoluir nossos produtos. Isso é uma coisa que está programado aí para os próximos anos. Então fiquem tranquilos que tendo um produto na Neogrid, vocês vão estar evoluindo, vão estar sempre na vanguarda do mercado. Tá bom? E obrigado pela presença de todos, pelo tempo de vocês. Obrigada pela participação de Obrigada, todos e a pessoal. gente encerra aqui o nosso webinar. Um Obrigada, boa abraço, semana. gente. Obrigada. Tchau, tchau.